Meus irmãos, nosso tema de hoje é o alimento da mente e o poder das palavras. E o que tem me feito pensar sobre esse tema é justamente a gente dia após dia servir o Deus Todo-Poderoso, um Deus que é santo, santo, santo e também é fogo consumidor, né? Então, isso faz com que a gente tenha um desejo de, a cada dia, procurar agradar o nosso Deus, procurar viver de modo digno do Senhor e conforme Ele tem nos instruído através de Sua palavra, né? Então, esse tem sido um anseio, por mais que a gente seja falho, por mais que a gente seja pecador e por mais que a gente não consiga surpreender a Deus, mas contemplando tudo que Ele é e tudo que Ele tem realizado em nossas vidas, nós temos esse desejo de servir o nosso Deus com excelência, né? E convido já os irmãos, se quiserem abrir a Bíblia para conferir aí, fica à vontade, mas alguns textos maiores vai estar aqui no slide para poder facilitar, para a gente prestar um pouco mais de atenção. Amém? Então a palavra de hoje está em Provérbio, capítulo 18, verso 21, que diz assim a palavra do Senhor. Na versão Ara: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Na versão NVI diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, meus irmãos, para a gente começar a falar, né, do alimento da mente e também do poder das palavras, eu gostaria de iniciar falando que a palavra de Deus, né, ela tem que ser observada, porque ela é nosso manual de regra, né, e prática, né, de fé e prática. E ela nos orienta de todo o bem que nós precisamos falar e viver, como também ela nos orienta sobre todo o mal que nós devemos evitar e nos desviar dele, né? Afinal de contas, quem nos deu essa palavra foi o maravilhoso conselheiro, né? Então, que a gente possa realmente receber todo o conselho que o Senhor tem nos dado através de sua palavra. E aí, irmãos, em Filipenses 4:8, ele vai nos dar algumas diretrizes do que a gente deve pensar, do que a gente deve alimentar a nossa mente e o coração. Então, Filipenses 4:8 vai dizer que a gente deve pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é de boa fama e no que há alguma virtude, no que há algum louvor. E isso deve preencher nossa mente e o nosso coração. Quando a gente preenche nossa mente e o nosso coração com essas coisas, aí da nossa boca é isso que vai sair, né? Afinal, a boca fala do que está cheio o coração. Em João 4,14 vai dizer assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, né? A gente sabe que essa água é o Espírito Santo do Senhor, mas nós alimentamos esse Espírito através da palavra de Deus, né? Quando nós procuramos nos encher da palavra, nós nos embriagamos com o Espírito Santo do Senhor. E aí de nós vai nascer uma fonte que jorra para a vida eterna, né? E quando a gente vê essa fonte na prática, quando Deus lhe usa para trazer uma palavra de encorajamento para alguém, uma palavra de esperança para alguém, um conselho bíblico para alguém, você está sendo fonte que jorra para a vida eterna. Em João 7,38 a gente vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, né? Coisa grandiosa, Deus nos usando, né? Veja que privilégio é nós que somos pó
poder ser usado pelo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então é algo grandioso, meus irmãos, e Ele nos dá esse privilégio através de sua palavra. E aí, a palavra de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus, que é Jesus, o verbo que se fez carne. Eu já contei meu testemunho aqui para os irmãos uma vez, e eu teve uma época que eu ainda não que eu tenha tanto conhecimento da palavra, mas o pouco conhecimento que eu tinha ainda era muito raso comparado com o que Deus tem me dado hoje. Mas eu sabia de uma verdade, que o nome de Jesus tem poder, né? E eu passei por uma situação onde eu perdi minha primeira esposa, ela teve depressão pós-parto, eu estava dormindo, ela me deu um golpe de faca enquanto eu dormia, então foi ali de fato uma noite traiçoeira, né? É tanto que aquele hino, se ainda e ainda que vier, noites traiçoeiras, então para mim foi. Afinal de contas, eu estava dormindo, levei uma facada pelas costas, né? Então, mais traiçoeira do que isso não podia ser. E passei muito tempo sofrendo quando eu ficava meio sonolento. Eu nem estava com aquele sono pesado, nem estava acordado. Mas eu sentia um espírito maligno querendo entrar no meio da minha coluna. Isso aí foi por muito tempo. E uma vez, eu e Fernanda, ao mesmo tempo, tivemos essa mesma sensação, como se tivesse um espírito maligno querendo entrar no meio da nossa coluna. E aí, quando eu sentia isso, eu lembrava que o nome de Jesus tem poder. E eu fazia força para poder conseguir dizer no nome de Jesus. Mas era uma luta grande. Mas quando eu conseguia dizer, muitas vezes eu até acordava assim, Jesus! Aquela coisa assim, espantada. Mas quando isso acontecia, quando eu conseguia clamar o nome de Jesus, aquilo desaparecia, né? Então, a palavra tem poder e, principalmente, a palavra do verbo que se fez carne. O nome de Jesus, esse tem poder. Eu vou contar, a irmã vai vir aqui para contar um dia, mas eu vou contar. A gente, em uma quarta-feira, também teve aqui a irmã Rose testemunhando que tinha uma macumba do lado da casa dela, e ela contou o quanto clamou o nome de Jesus para que aquele povo fosse embora, né? E esses dias a gente teve a notícia que os bandidos da área chegaram para os catimbozeiros e disseram: ou você sai, ou a gente vai lhe fazer uma visita. Aí o caminhão da mudança encostou, mas a irmã sofreu bastante, clamou bastante. Mas esse nome, o nome de Jesus, ele tem poder para nos livrar de toda investida do maligno, né? Louvado seja Deus. Aí, meus irmãos, em Tiago 1, do 18 ao 26, vai dizer assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, né? Aqui a gente vai começando já dando algumas aplicações. Meus irmãos, não tome decisão quando você estiver muito alegre, quando você estiver muito triste ou quando você estiver com raiva. Quando a gente toma decisão nesses momentos, é certo fazer besteira, né? É certo a gente fazer besteira. E aí ele vai dizer no verso 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Então por isso que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar, porque a palavra ela tem poder, e nessas horas poder para nos prejudicar. Nós somos o primeiro a pagar o preço por conta daquilo que sai da nossa boca, e não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Veja como essa palavra ela é poderosa, meus irmãos. Ela tem o poder de salvar as nossas almas, né? E às vezes a gente fica se preocupando com os outros, mas primeiramente a gente tem que olhar para nós. Quando você entra no avião, o comissário de bordo vai dizer: se tiver uma turbulência, alguma coisa, vai cair máscara, cuide primeiro de você,
para depois você salvar a criança ou quem que esteja do seu lado. Então, essa palavra primeiramente é para nós, é para cada um que está aqui, né, para os qual Deus está trazendo essa palavra. E depois para os demais. Mas essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas, desde que a gente dê ouvido e procure praticá-la. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Veja só, irmãos, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e persevera nessa lei, nessa palavra, ele será bem-aventurado no seu feito. Mas por que a gente vai ser bem-aventurado em tudo que a gente fizer? Porque quando você se deleita nessa palavra, a sua vontade vai estar de acordo com a palavra de Deus. Aí quando a sua palavra, quando a sua vontade está de acordo com a vontade de Deus, os seus planos não vão ser frustrados, porque os planos de Deus não se frustram. Amém? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, né? Aí aqui tem gente que pode dizer, não, mas eu sou assim mesmo. Não, assim mesmo era o velho homem. Você é uma nova criatura. Tem que refrear a língua, né? Então, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. E em Isaías, irmãos, 1:19 diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Veja só, irmãos, Deus tem algo grandioso para nós no porvir, algo que a mente humana não consegue contemplar de tão maravilhoso que é. E isso vai ser fenomenal, né? Vai ser algo grandioso. Mas não só no porvir. Enquanto nós estamos nessa terra, Deus tem algo grandioso para nós, né? Nos versículos 5 e 6 de Isaías 1, por conta da desobediência do povo, veio doença sobre o povo. Nos versos 7 e 8, teve a terra assolada e a lavoura destruída, ou seja, foi direto no bolso, né? Porque se vivia da criação de animais e da colheita, e isso aí foi devastado, né? Então veja que era no momento, não era lá na frente não, era no momento o povo estava sofrendo por conta da desobediência. E do verso 10 ao verso 15, vai falar do culto hipócrita e da iniquidade associada a ajuntamento solene, né? Então veja que por conta da desobediência veio essas coisas, mas se nós obedecermos, Deus vai fazer com que a gente desfrute do melhor dessa terra já hoje. E aí, meus irmãos, tem 6 palavras que eu separei aqui de atitudes que caminham juntas. E a gente precisa andar com essas palavras juntas. Ela é dar ouvidos, querer e se dispor, coração e pensamento, falar e gratidão, né? No que se refere a dar ouvidos, querer e se dispor, né? Porque ele disse aqui em Isaías 19, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Eu lembro que na minha adolescência, em algum momento eu ouvi João 14:6, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu ouvi essa palavra, eu quis essa palavra e eu procurei me dispor a obedecer essa palavra, né? E aí qual foi o que eu fiz? Na época eu deixei de rezar para outros santos, né? Então eu rezava para um bocado de gente, aí eu entendi, eu disse, olha, você está dizendo que só Jesus é o caminho, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, então eu entendo que todo esse povo aqui, de gesso e de pau, é vão. Então, eu entendi isso. Não mudei ainda, mas pelo menos
tive isso e quando ia se rezar alguma coisa na casa de manhã, eu rezava o Pai Nosso, porque o Pai Nosso eu sabia que estava na Bíblia. Então era o discernimento que eu tinha naquele momento. Mas o que é que aconteceu para isso? Eu ouvi, eu quis e eu me dispus a obedecer, dentro do que eu podia naquele momento. E aí, no que se fala ao coração e pensamentos, é o falar. Filipenses 4, versos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então veja aí que quando a gente não anda ansioso, mas que a gente procura falar com o nosso Deus através da oração, através das súplicas e viver em ação de graça, Deus guarda os nossos corações em Cristo Jesus. E ainda falando de gratidão, em 1 Tessalonicenses 5,18 vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tem alguns versos que ficam cravados na nossa memória, no nosso coração, escrito com letra dourada no coração. Um desses é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente tem esse verso cravado no nosso coração, a gente dá graça em tudo. Por quê? Porque independente do que acontecer, a gente sabe que de alguma maneira aquilo ali vai cooperar para o nosso bem. Pode ser até algo que a gente ache ruim, às vezes, mas é só Deus apertando um pouquinho o parafuso para a gente acordar para Ele. Amém, meus irmãos? Então, com esse breve pano de fundo, eu queria falar agora um pouco sobre o poder da língua sobre a morte, porque eu quero terminar com a vida. E uma das situações que acontece quando a gente não se alimenta da palavra do Senhor e a gente só se alimenta de coisa ruim, é a ansiedade. E o Senhor Jesus ele já nos orienta em Mateus 6,25: não andeis ansiosos pela vossa vida. Aí o que é que a ciência fala sobre ansiedade? Eu peguei alguns pontos no ChatGPT, só para não perder muito tempo procurando isso, mas a gente vê que é verdadeiro, até porque muito que vou falar, muitos de nós já passamos. Então, os principais danos provocados pela ansiedade, eles incluem impactos psicológicos e cognitivos, desenvolvimento de outros transtornos, sendo a depressão um dos mais comuns, dificuldade de concentração e prejuízo na tomada de decisão. A gente sabe que quando a gente está ansioso, isso acontece. Surgimento de pensamentos intrusivos e medo persistente. E o que é esses pensamentos intrusivos? São ideias involuntárias e indesejadas que surgem espontaneamente, sem refletir o caráter ou a vontade real da pessoa. Embora causem desconforto, culpa ou medo, eles são comuns a todos. Então, uma hora ou outra, a gente tem um pensamento intrusivo. Aí o cabo que é a quinta série no sal dele, ele passa no canto, vê uma lagartixa no muro, se eu tivesse uma balinheira. O cabo não ia fazer isso não, mas o pensamento vem. Então isso aí é comum a todo mundo. Só que para uns o pensamento é algo muito mais sério. Mas essas causas estão ligadas à ansiedade, estresse, traumas e privações de sono. Tentar suprimi-los geralmente causa efeito rebote, tornando-os mais frequentes. Os transtornos são mais intensos em casos de toque, depressão, TDAH e ansiedade generalizada, podendo exigir um suporte profissional. Aí o que é que a ciência diz que a gente deve lidar com isso? A ciência diz que a estratégia principal é a aceitação sem julgamento, reconhecendo que esses pensamentos não definem quem você é. Só que Jesus já deu remédio, em Mateus 6,25. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Danos físicos e psicossomáticos. Dores musculares, isso aqui é até o mais comum para quem está estressado, está ansioso, Dores musculares, estresse constante mantém os músculos em tensão, causando rigidez e dores, especialmente nos ombros e pescoço. Problemas neurológicos, cefaleias, dores de cabeça frequentes, distúrbio do sono, insônia ou sono de má qualidade que impactam a recuperação do organismo. Sintomas somáticos,
palpitações, falta de ar e desconforto gastrointestinais, né? Isso aqui também é outro negócio que acaba sente demais. Você está nervoso demais, a pupila do olho fica aqui já querendo sair da caixa, né? A barriga também dá aquele rói-rói. Então, a gente sabe que isso é fato para quem anda ansioso. E prejuízos sociais e profissionais. Dificuldade em manter relacionamento e cumprir metas, devido à percepção constante de ameaça. E incapacidade para o trabalho em casos graves, podendo gerar até direito a benefício como auxílio-doença. Então, até o INSS reconhece esse problema da ansiedade. Aí vamos agora para o remédio. Mateus 6, do 25 ao 34, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, ao quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não vale vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Então, meus irmãos, a gente não tem que andar ansioso com coisa nenhuma, não. Porque o nosso Pai, Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe até onde a gente aguenta. A gente só tem que confiar, porque pode ser a tempestade qual for. O nosso Jesus, Ele está no barco conosco. Amém? Mas aí Ele diz o remédio principal, agora no verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o próprio mal. Então, meus irmãos, a gente não tem motivo para andar preocupado, porque muito maior do que qualquer problema é o nosso Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, do 17 ao 22, vai dizer: regozijai-vos sempre. Então, vivam alegre, né? A gente poder amanhecer o dia e ver, eu estou respirando, eu estou vivo, eu tenho uma família, né? Eu tenho que vestir, eu tenho que comer, eu tenho que beber. Enfim, é tanta coisa, meus irmãos, que se a gente for enumerar, aí a gente pode preparar uma vigília. Porque a gente tem muito motivo para agradecer. E o Senhor diz, regozijai-vos, sejam mais do que felizes. Orem sem cessar, né? Que a gente possa, é um privilégio que é, eu falei no início, a gente poder falar com Deus, Criador do céu e da terra, e Ele nos ouvir, assim como nós vimos também na devocional. Né? Então é algo grandioso. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Quando a gente esquece do Senhor e começa a ter as preocupações da vida, esquecendo de tudo que o nosso Deus é, a gente vai apagando o espírito. Em vez de a gente alimentar, a gente vai deixando as preocupações apagar o Espírito Santo do Senhor que está em nós, ao invés de confiar nele, né? Não desprezeis as profecias. Meus irmãos, tudo que estava para ser revelado está aqui e está na palma da nossa mão. Olha que maravilha. Eu não preciso mais agora de chegar e dizer, olha, aquele papel que está embaixo vai para cima. Não precisa. Aquela chave já está preparada para você. Não precisa não, porque na hora certa Deus sabe de todas as nossas necessidades. Então a gente não precisa de profetada não. A gente precisa simplesmente estar aqui na rocha eterna, né? Firmado nele, descansando nele, para que
tudo venha a acontecer. Ele vai dizer no verso 21, julgai todas as coisas e retém o que é bom. Tem gente que lê esse verso ao contrário. Tem gente que lê esse verso assim, julgai todas as coisas e retém o que é ruim. O cabo diz, rapaz, eu tenho aqui R$1 milhão para tu. O cabo é assim, rapaz, quer não, porque está cheio de micróbio. Ele consegue achar defeito onde não tem, né? Mas tem gente que é assim, mas o que é que ele diz? Julgai todas as coisas, retém o que é bom. Coma a carne, tira os espinhos e viva, pelo amor de Jesus Cristo. Não esquenta a cabeça com coisa pouca não, minha gente. Absteve de toda forma do mal. Amém? Embora eu já tenha falado um pouco sobre isso, eu quero falar agora um pouco sobre murmuração. O pastor Domingo falou aqui como foi a trajetória do povo saindo do Egito até chegar no deserto, né? Tudo que Deus fez por mão poderosa. E mesmo depois de tudo isso, olha o que acontece. Números 14, 26 diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, e que dentre vós contra mim murmurastes. Veja quando Deus abomina a murmuração. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Olha só, meus irmãos, o que é você julgar todas as coisas e reter o que é bom. Calebe e Josué foram espiar a terra. Quando voltaram, disseram, meu irmão, eu estou parafraseando, o negócio é bom demais. Meu amigo, um cacho de uva é 2 cabas desse tamanho para carregar. A terra é boa, vamos para cima. Aí os outros, não, os cabas são grandes demais, homem. A gente perto dele parece um gafanhoto. Vamos nada. O que aconteceu? Quem murmurou, morreu no deserto. Mas quem acreditou no Deus Todo-Poderoso e olhou e reteve o que era bom, esse entrou na terra prometida. Então veja como é o poder da palavra e é o poder da gente confiar nesse Deus dessa palavra. Amém, meus irmãos? E aí também eu quero falar um pouco sobre contendas, porque isso aí é um negócio de imediato também que nos pode causar algum dano, né? Provérbios 21, 19, eu não tive... Para pegar da mulher briguenta, eu fui na internet, mas para pegar da mulher sábia, foi bem facinho de eu achar a foto. Louvado seja Deus. Provérbios 21, 19 diz assim: É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Já Provérbios 14, 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Veja só que a mulher, pelo poder de suas palavras, ela pode tornar a sua casa um céu ou um inferno. A mesma mulher pode fazer isso, né? Então veja que é grandioso, meus irmãos, a gente saber lidar, principalmente com aqueles que a gente ama, né? Mas não só com os que a gente ama, como com todos, que temos que amar a todos, né? Então, meus irmãos, a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Colossenses 4, 6, a gente vai dizer que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como convém responder a cada um. E ainda Mateus 5, 25 vai dizer assim. É interessante essa passagem, irmãos. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Ou seja, aqui aconteceu alguma coisa que você teve alguma atitude, alguma palavra que lhe deixou em maus lençóis. E a palavra diz, olha, enquanto dá tempo, vai lá e resolve. Pegou o trem errado, chegou na primeira estação, desce e pega uma passagem de volta. Porque quanto mais longe ficar, mais cara é a passagem de volta. Então, quando tu estiver no caminho com o teu adversário, vai lá, reconcilia com ele, tem atitude, fale, meu irmão, me perdoe.
porque essa é a vontade de Deus, meus irmãos. Mas quando a gente desobedece, aí vou contar brevemente um testemunho meu. Eu passei uma situação pelo INSS quando eu perdi minha perna. E eu estava com todo o direito. Todo o direito. Só que INSS, todo mundo sabe como é que funciona o INSS, né? Embora ele estivesse errado e eu certo, eu esqueci que eu era crente, e eu fiquei com raiva, e eu conversei besteira, e eu levantei a voz, e eu me prejudiquei. E a razão que eu tinha, eu perdi. E foi quase 10 anos, meus irmãos, para eu me livrar do problema que eu mesmo arrumei, só porque eu esqueci dessa palavra, só porque eu esqueci que sou crente. Mas lembra que eu falei? Todas as coisas cooperam para o bem. Foi ruim. Foi ruim. Foi difícil, mas eu aprendi. Aprendi na peia, mas aprendi. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo aquilo que no momento é doloroso, no momento é vergonhoso, mas Deus nos ensina. Ele açoita a todo aquele que ama. Louvado seja Deus por isso. Aprendi desse jeito. E é por isso que eu trago essa palavra para os irmãos e eu procuro viver essa palavra, para que eu não esqueça. Porque o meu Redentor vive e Ele quer que eu ande em novidade de vida e não como um velho homem. Então que a gente não esqueça isso nas nossas vidas, meus irmãos. Ainda falando um pouco sobre contenda, 2 Timóteo 2, do 14 ao 16, diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então tem hora, meus irmãos, que é melhor ficar calado. Verso 15: procura te apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Quando eu digo obreiro que não tem de se envergonhar, meus irmãos, é porque a gente está vivendo com testemunho. A nossa vida em tudo não tem algo que alguém venha apontar. Então a gente não vai se envergonhar de absolutamente nada em nossa vida, né? Então nós precisamos viver essa palavra. E que maneje bem a palavra da verdade. Como é que você vai manejar bem a palavra da verdade se você não se deleitar nela? Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passará impiedade ainda maior. Então, meus irmãos, conversas vazias não são inofensivas. O termo falatórios inúteis se refere a discussões sem propósito, fofocas ou debates que não levam a nada de bom. Um dos exemplos que quando outros irmãos entram na briga, eu saio de perto, é quando vem falar de terra plana. Some, pelo amor de Jesus Cristo. Se a terra for plana, se ela for redonda, se ela for só um triângulo e a gente tiver todo mundo na ponta do triângulo, é grandioso. Deus sustenta do mesmo jeito. Então, independente, meu irmão, da forma da terra, é grande demais. É poder demais. Então, eu estou lá preocupado de que é a forma, vou lá discutir com isso, vamos para frente, vamos pensar em outra coisa, né? Então, que a gente possa evitar falatórios inúteis, discussões bobas, né? O apóstolo Paulo ele avisa que esse tipo de conversa serve como combustível para a impiedade, ou seja, quanto mais se foca no que é fútil ou profano, mais a pessoa se distancia dos valores espirituais e morais. E a ideia é filtrar o que falamos e ouvimos, priorizando conversas que tragam crescimento e clareza, em vez de confusão e negatividade. Bom, meus irmãos, no nosso cotidiano, os falatórios inúteis são qualquer interação que contamine sua paz ou caráter. Nas redes sociais, evitar entrar em discussões tóxicas, em comentários ou grupos que não buscam a verdade, mas apenas o conflito. Isso equivale aos debates inúteis. No ambiente de trabalho, fugir da fofoca e de conversas que apenas servem para diminuir colegas ou espalhar negatividade. Essas conversas consomem o tempo e a saúde mental. E questionar-se antes de falar ou ouvir: isso edifica alguém ou apenas promove impiedade, desrespeito ou maldade? Né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. E lembrar que cada palavra tem peso e que conversas vazias podem e escalam
para comportamentos piores. Aí tudo isso que eu falei até agora, meus irmãos, está resumido em Provérbio 4, do 20 ao 27. Olha só como vocês vão concordar comigo. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Lembra lá da ansiedade, que dá palpitação e dor de barriga e isso, aquilo, outro? Pronto. Quem acha essas palavras, quem atenta para essas palavras, ele vai achar vida e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. A boca fala aquilo que o coração está cheio. É desse jeito? Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Que os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios 16:3 vai dizer: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, a gente viu que até agora a palavra ela é importante, mas não só podemos direcionar o nosso tempo para falar e planejar, nós precisamos também executar. Provérbios 14:23 diz que todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Provérbios 13:4, na parte B, vai dizer que o desejo do que se esforça será plenamente satisfeito. Então, a Bíblia ela aborda a coragem e a tomada de decisão sob uma perspectiva de fé e sabedoria. O sucesso e a provisão não vêm apenas do querer muito, mas do compromisso com a ação. A distância entre o sonho e a conquista é a dedicação. Então a gente sabe que Deus vai prover todas as coisas, sabe? Mas a gente não vai ficar de braço cruzado esperando Deus prover, não. Que até o maná, ele caía, mas o cabo tem que sair pelo menos de dentro da sua tenda e ir lá fora colher. Então o cabo tem que fazer a sua parte. Não pode ficar só, eu quero, eu desejo, e não dar um prego na barra de sabão, né? Então tem que ter realmente ação, né? Deus honra e capacita o esforço de quem faz sua parte. O dirigente, ele transforma o desejo em ação. Por isso alcança a prosperidade e a satisfação. A vontade sozinha não muda a vida. É o trabalho constante que traz resultado. Então esse versículo de Provérbio 13, ele condena a fantasia e exalta a dedicação. Então, meus irmãos, ore, mas tome decisão. Ore, mas se posicione. Ore, mas dê o primeiro passo. Ore, mas busque conhecimento. Ore, mas organize suas finanças. Ore, mas faça a sua parte, né? Vocês lembram da viúva que foi falar com o profeta Eliseu, que estava passando necessidade, ela e os filhos, né? Eles vão lá, juntam as vasilhas. Ou seja, ele não pediu o azeite, não. Ele pediu as vasilhas. O milagre é com ele, mas a entrega é comigo e é com você. A gente precisa fazer a nossa parte. Então, meus irmãos, o que falamos é o resultado do que permitimos habitar em nossa mente e coração. Se andamos ansiosos, nossas palavras serão de dúvida. Se guardamos o coração, nossas palavras serão de vida. A nossa boca pode ser um instrumento de construção ou de destruição. Para falar vida, precisamos descansar na providência de Deus e purificar os nossos lábios de falatórios inúteis. O Salmo 37 vai dizer assim: confia no Senhor e faz o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Então, para você habitar na terra e desfrutar de segurança, você tem que confiar no Senhor e fazer o bem. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quando você se deleita no Senhor, a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus. Aí, quando a sua vontade está alinhada com a de Deus, Ele vai satisfazer, Ele vai atender os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá.
Ele deixará claro como a alva que você é justo e como o sol do meu dia que você é inocente, como o pastor falou no início, né? Então a gente não precisa se defender. Se a gente estiver fazendo tudo isso aqui que foi falado até agora, procurando obedecer, procurando usar de palavras de sabedoria, o nosso Deus vai nos justificar. Não precisa da gente fazer absolutamente nada. Esse dia no grupo a gente estava vendo sobre pecado e um verso me chamou a atenção, que é o Salmo 69:4, quando Davi diz assim: os que me odeiam sem motivo são mais do que os cabelos da minha cabeça, né? Então, a luz de Cristo que habita em cada um de nós, meus irmãos, incomoda as trevas. Por isso que se levanta. Mas você não precisa se defender, não. Você só precisa botar o joelho e dizer a papai: papai, disseram isso comigo. Aí papai diz: pode ficar aí, meu filho, que eu resolvo. É desse modelo. Então a gente precisa descansar no nosso Deus. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscar com todo o vosso coração. Amém, meus irmãos? Então, alimente-se do que é bom, preencha a sua mente e o seu coração com as verdades e promessas do Senhor. Crie o hábito de profetizar coisas boas em sua vida. Tenha fé e descanse em Deus. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para a gente entoar um hino.